Prepare-se para ver o que acontece quando a paciência de grandes estrelas chega ao limite absoluto em frente às câmeras, de barracos históricos do rádio a ídolos da música que foram embora no meio da canção. Selecionamos os momentos mais explosivos da TV. Conheça os famosos que abandonaram programas ao vivo. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não é uma estrela esquentadinha de Hollywood, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! O programa do Chacrinha era um caos por si só. E em um dia o convidado era ninguém menos que o grande Tim Maia, conhecido por ter o pavio curto. Porém, no meio da sua performance, o Russo, que era o assistente de palco engraçadinho, se empolgou um pouco demais. Ele pegou o Tim Maia de surpresa, que até deu um chega pra lá tentando não sair muito do personagem, mas acabou surpreendendo a todos ao abandonar o palco logo depois de levar essa encoxada ao vivo. O cantor deixou a atração sem nem terminar a música, e muitos que assistiram ali não entenderam nada. A coisa foi tão feia que o artista jurou nunca mais pisar no programa e o próprio Chacrinha precisou falar com a mãe dele para conseguir fazer as pazes e trazer o astro novamente. Em 2021, no auge da pandemia, o Belo fez um show clandestino dentro de uma escola e acabou sendo preso, mas depois de ser solto, topou conversar com Léo Dias, que tocou no assunto e deixou o cantor aos prantos. E as pessoas percebem, principalmente agora, o quão injustiçado você foi. Você foi um bode expiatório, você não percebe isso? Não percebo. Você não percebe? Como repercutiu muito mal e ele chegou até a prisão preventiva decretada, o astro ficou muito abalado e ainda não tinha digerido muito bem a situação, pois havia acabado de ser liberado. E talvez por isso não tenha conseguido seguir com a entrevista, estando tão emocionado que resolveu abandonar tudo e ir embora. Obrigado. Eu te amo, cara. Obrigado a você, meu irmão, de verdade. Você é um talento, você sabe disso, né? De verdade, tá? Eu não ia... Então, o Belo precisou abandonar a entrevista. Após isso, o papo continuou com o empresário do Belo e o caso acabou gerando uma investigação e um processo criminal. Muitos que assistiram até falaram que tudo foi fingimento para amenizar a situação, porém, ao meu ver, assistindo aqui, pareceu muito real. O Paulo Soares ganhou o apelido de Amigão e não foi à toa. Ele sempre foi muito alegre e carismático, porém um dia durante a apresentação do Linha de Passe, ele acabou perdendo um pouco foi a sua linha. Que tem o São Paulo no meio de semana pela Libertadores da América, depois tem o Santos no fim de semana. E José Trajano, diz o visionário... Eu não aguento mais falar do Palmeiras aqui, com todo respeito ao Palmeiras. Depois de jogar uma pergunta para o José Trajano, ele deu uma resposta meio atravessada e o Amigão não curtiu muito, aproveitando o bate-boca que se criou ali para deixar a bancada. Em casa que não é palmeirense, tá me dando razão. Eu já tô levantando e tô indo embora, porque eu também já tinha separado tanta coisa pra falar. Ô Paulo, o que é isso, Paulo? Ué? O melhor foi que o Trajano não estava esperando essa reação e quando viu o Amigão indo embora, tentou chamar o cara de volta, tipo quem chama um cachorro, né? Mas não deu muito certo. Eu fico só pensando no climão dos bastidores quando o comercial entrou. Em 2013, o apresentador do Tribuna da Massa do Paraná, Paulo Roberto, ficou irritadíssimo com o que o diretor estava falando para ele no ponto eletrônico ao vivo. Trata-se do seguinte. Hein? Como é que é? Eu tô falando aqui. Acontece que o diretor pediu para ele segurar a próxima matéria por algum motivo que ele não entendeu. Por isso, o Paulo foi até uma pessoa da produção que disse algo no ouvido dele que deixou o cara revoltado. Então eu saio do programa. Tô fora do programa. Vou pegar aqui. Pega aí. Pega aqui. Escute. É que eu tô sendo chamado?
Abre aqui, não. Calma aí. Maluco, o que foi que essa mulher disse pra ele? O homem foi de 0 a 100 em 2 segundos, ficando tão pé da vida que tirou o microfone e abandonou o programa enquanto ele acontecia ao vivo. Então eu saio do programa. Tô fora do programa. Vamos pegar aqui. Pega aí. Pega aqui. Escute. É que eu tô sendo chamado? Abre aqui, não. Calma aí. O que será que a moça falou no ouvido dele? Acho que deve ter xingado a sua mãe, mano. Só pode. A Nicole Baus parece ser super de boa, né? Mas já teve programa que tirou ela do sério, a ponto da mulher se irritar e se mandar. Você vai colocar da gente, dos três, não coloca não, porque a gente viu de todo mundo. É que você tá sentada aí, né? A gente tá tentando esclarecer isso aí, Ah, não Nicole. seja por isso, chama eles pra sentar aqui. Depois de ter vencido a 4ª temporada do Power Couple, ela e seu companheiro foram participar da live do programa, mas a musa não gostou nada quando eles começaram a exibir imagens dela falando mal de outra participante, se levantando e saindo da cena para a surpresa de todos. Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu só explicar uma coisa. Peraí, só um segundo. Deixa eu só explicar. Nicole, por favor. Não, mas assim, ó, eles estão no momento de felicidade. Sim. O caos se instaura porque ela se levanta, o microfone tá preso e acaba caindo ali, seu marido não sabe o que fazer e a live vira uma zona, sendo um dos momentos mais constrangedores da história do programa. A Rita Cadillac estava batendo um papo no podcast Intervenção e tudo parecia estar indo muito bem, até que de repente não estava mais. Com Rafa Martins. Não tenho nada com ele. Tem nada com ele? Não. Fala que fiz vídeo íntimo com ele tem apenas 19 anos. Acontece que o apresentador tocou num assunto que ela não curtia muito falar. E mesmo com o rosto gritando que ela não queria continuar naquele papo, ele insistiu e a mulher, meu filho, virou uma fera. Que esse pano pra manga vai dar? Pra ela. Você tá dando palco pra ele. É. Você tá valorizando ele. Não, eu não tô valorizando. Você está valorizando ele e me deixou sem me valorizar. O host até tentou rever a situação, mas agora não tinha jeito. A Rita ficou nervosa, desabafou e se levantou. Mas se engana quem acha que ela foi embora. Ué, não adianta você falar, olhar pra minha cara. Eu tô olhando, tô falando, né? Que a verdade é. Não, nem é o intuito, pelo amor de Deus. A ex-musa pegou o contrato com o podcast e rasgou ali na frente de todo mundo ao vivo. E aí sim foi embora. Imagina dar a mão pra alguém pedindo desculpa e a pessoa não aceitar diante das câmeras. O coitado nem deve ter dormido direito nesse dia. Em 2016, a Sônia Abrão tomou um susto ao vivo e abandonou a apresentação do A Tarde é Sua sem nem pensar 2 vezes. Os 2 mais velhos, defesa pessoal já. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Ela escutou um choro vindo dos bastidores e saiu correndo achando que tinha acontecido alguma coisa com a irmã dela, que estava ali nos bastidores, quando na verdade foi o filho de um funcionário que teria caído e começado a chorar. O programa entrou numa pausa não programada, mas rapidamente voltou com ela já sentada, mais calma, explicando que tudo não passou de um susto. Nossa, foi um susto danado, mas graças a Deus ele tá bem também, foi só um grande susto de verdade, porque criança tem fôlego, né? Verdade. Então é a plenos pulmões, gente. Mas a cereja do bolo é ela descobrindo em seguida que a criança não tinha caído coisa nenhuma e foi o pai que tinha tomado o tablet dela. Caiu, gente, o pai tirou o tablet dele, ele botou a boca no mundo, socorro, mas graças a Coisa Deus de criança. que foi isso, coisa de criança. E olha, ele ficou muito bravo mesmo. Esse momento acabou virando meme e ainda bem que não passou de uma confusão dela mesmo, né? Ou seja, nem a irmã e nem o filho do funcionário passaram por qualquer aperto. A Cristiane Pelágio protagonizou um dos momentos mais marcantes, onde o apresentador abandona o programa, que no seu caso foi por problemas técnicos. Gente, é só aumentar o áudio. É só aumentar. Só aumentar. Aumentar o áudio. Dá pra fazer isso?
Eu tô em voo cego. Se na boa, se tiver sem áudio, eu vou sair do estúdio. A gravação mostra a jornalista nervosa andando de um lado para o outro ali no estúdio, dando bronca e ameaçando ir embora. Sem brincadeira, sabe? Achei que ontem fosse o ápice, não. Eu vou continuar sem áudio, é isso mesmo? Ela já não estava com muita paciência, porque no dia anterior a transmissão do jornal já tinha dado alguns problemas e naquele dia ela não estava escutando nada no seu retorno. O Globo News nesse dia foi interrompido por cerca de 10 minutos e só voltou quando outro estúdio assumiu a transmissão, mas ela mesma não quis voltar para o trabalho de jeito nenhum. Enquanto o cantor Biel dava uma entrevista no programa Pânico, a Amanda Ramalho tocou em algumas polêmicas que ele tinha se envolvido e a conversa evoluiu para outro patamar. Muito bem, falar, opa, esse cara aqui, eu quero que ele morra. Esse cara fez sem conhecer. A palavra tem poder, né, velho? Depois que o Emílio lembrou que algumas pessoas desejaram coisas pesadas, a Amandinha reforçou o que disse na época e o cantor não quis continuar no local, se levantando e indo embora, causando discussão entre os próprios membros ali do rádio. Pera aí, Biel. Não, vamos tocar a música. Pera aí, o Biel... Marieva, saudade! Não pode ir embora. Amanda, quem você é nosso convidado? Você tem que ter respeito, menina. Você acha que tá onde? Quando viu que a situação tinha saído do controle, ela começou a pedir para cortar o microfone e só conseguiu gerar mais debate ao vivo. Exaltadas, é uma situação exaltadas, o Biel está aqui. Olha, tá subindo a audiência, o Emílio tá querendo mais, né? Amanda, faz favor, por gentileza, dá licença que eu tô fazendo meu trabalho. Após um intervalo, as coisas voltaram mais ou menos ao normal, com o Emílio pedindo uma postura melhor e menos agressiva com os entrevistados. Esse episódio foi o responsável pela demissão da Amanda, que foi vista pela diretoria do programa como irresponsável e desrespeitosa. Em 2019, o apresentador do Fox Sports, Benjamin Bach, estava discutindo com os comentaristas sobre o Jorge Jesus. Pra Europa, pra Europa. Não. Você desceu o pau. Eu acho que assim, se você... Então assim, se você tem dificuldade de inteligência... Ele tinha apontado que o Facicani já tinha falado mal do treinador, o que deixou o cara irritado. Mas foi no meio da sua explicação que a chapa esquentou e ele simplesmente se levantou e foi embora. Que precisando de um técnico, comprou a ideia. Não, mas a discussão não é essa. Bom, beija, se você não vai deixar eu explicar, eu vou levantar e vou embora. Agora eu que vou embora. Aí, foi embora. Mais um que foi embora. Os caras tão loucos agora. Bastou apenas uma interrupção para que o maluco resolvesse ir embora, deixando o programa e todos os colegas para trás. Mas eles se mantiveram firmes e tocaram a discussão como se nada tivesse acontecido. Ele falou, inspirou como? Inspirou como, velho? Você quer que eu faça o quê? Abel Neto, a gente fala as coisas hoje, temos que assumir. Ou seja, o Chilique nem foi levado a sério e no programa seguinte ele voltou com a cara de arrependido. A indelicadeza acontece em qualquer lugar, inclusive nos programas gringos, deixando estrelas de Hollywood enfurecidas. O ano era 2015 e o Robert Downey Jr. fazia uma série de entrevistas para divulgar Vingadores 2: A Era de Ultron. Tava tudo acontecendo muito bem, quando o jornalista britânico decidiu tocar num assunto delicado ali do nada, né? Só para causar polêmica. Your relationship with your father and the role of all of that in, the dark periods you went and taking drugs and drinking and all of that. O jornalista já é conhecido por conta disso, né? E não foi diferente com o ator do Homem de Ferro. Depois de falar um pouco sobre o filme que estava por vir, ele puxou o assunto da relação do astro com seu pai e, visivelmente desconfortável, o cara deixou o estúdio, mas sem antes dizer o que estava pensando. No, look, I don't want to do that. A entrevista foi ao ar e, na época, o jornalista recebeu uma enxurrada de críticas sobre sua abordagem, principalmente durante uma entrevista para divulgar um filme que não tem nada a ver com a vida pessoal do artista.
O ex-BBB Domini participou do reality Power Couple com a sua esposa Adriana, mas já de cara, antes mesmo da trocação de ideia começar, já teve um BO. Antes de você começar, eu ia fazer a pergunta, como que você chama? Desculpa. Mônica. Mônica, eu ia perguntar se você só cumprimenta a gente na hora que começa o podcast ou você podia olhar nos meus olhos e falar boa noite, Adriana? Bom, já dá pra ver que a conversa vai ficar interessante, né? A convidada e a apresentadora se estranharam na hora de dar boa noite. Não era de se esperar que algo fosse diferente nos minutos seguintes, e quando iniciaram as perguntas, começaram a relembrar as tretas do Domini no reality. Foi aí que ele reagiu, mano. 8ª vez que você pronuncia essa palavra, eu vou repetir pra você só mais uma vez. Às vezes você entende nesse tom. Eu não tenho medo de nada. Eu não sou burro, ô Domini. Eu não sou burro. Eu não tenho Você medo. tá me chamando de burro? Não. Não, eu tô perguntando porque acabou de passar que eu não a cena. tenho medo Você de falou nada. Era pra ser uma live de mais de 2 horas que terminou assim que chegou nos 20 minutos, com o casal indo embora depois que o apresentador chamou ele de burro. Mas uma entrevista que começou do jeito que começou não tinha nem chances de terminar bem, né? Em 2017, o ator Pedro Cardoso tinha sido convidado para participar do programa Sem Censura da TV Brasil, mas ninguém poderia imaginar o que ele iria fazer assim que tivesse com a palavra. Eu peço desculpa a vocês, peço desculpa a você, mas eu não vou responder essa pergunta nem nenhuma outra, porque quando eu cheguei aqui, hoje, eu encontrei uma empresa que está em greve. O eterno Agostinho não escondeu sua insatisfação por estar ali desde que o programa começou e depois, finalmente, que teve a oportunidade de falar, mandou a real enquanto os outros convidados só observavam em silêncio, até se levantar, cumprimentar todo mundo e ir embora. Pedro Cardoso, obrigada pela sua presença, entendo perfeitamente, tá? Tudo o que está acontecendo, tá? Obrigada, tá? Bom, embora não, né? Porque ele se juntou aos grevistas do lado de fora e participou da manifestação. Na época ele foi muito criticado, porém muitos o apoiaram, dizendo que ele é um dos únicos artistas que se importam com o próximo. O Brasil Urgente da Paraíba estava sendo apresentado pelo Cacá Barbosa em 2021 e nesse dia em específico muita coisa já tinha dado errado, até que isso daqui foi a gota d'água. Rastreie, bloqueie e desbloqueie facilmente o seu veículo por meio de um aplicativo exclusivo pagando apenas R$1,99 no meio do merchan. No meio da publicidade, a versão para a TV foi interrompida indo para os comerciais e como isso não aconteceu no YouTube, quem assistia a live viu como ele ficou nervoso e inclusive tirou seu paletó e foi embora do programa. Ele simplesmente foi cortado ao vivaço pela direção do programa e apesar de não ter sido demitido, não voltou para apresentar o Brasil Urgente no dia seguinte. Acontece que esses merchans aí, o apresentador ganha uma porcentagem do dinheiro. Tá explicado por que ele ficou tão furioso, né? Além disso, cortar a propaganda é um desrespeito com o próprio patrocinador, ou seja, a direção desse programa aí foi nota 0. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!